As Cabulosas viajam até o Rio Grande do Sul para enfrentar as Coloradas nessa quinta-feira, amanhã, né, às 16 horas. Um horário bem ruinzinho para dia de semana, né, mas é aquele cuidado da CBF para com o futebol feminino que a gente já está acostumado, né, infelizmente. Bom, essa é uma partida curiosa, na minha opinião, porque quando sai a tabela ali do Campeonato Brasileiro e eu vejo que o Cruzeiro vai enfrentar o Inter fora de casa na quinta rodada, a minha sensação é de que é um jogo assim, do que vier é lucro, mas não dá para contar com pontuação numa partida como essa. E aí o campeonato começa, né? E todas aquelas projeções que a gente faz em cima dos elencos, em cima dos trabalhos, tem que se provar em campo. E o Inter, até o momento, não conseguiu converter, traduzir no campo aquilo que ele tem de muito bom, né? O elenco do Inter é muito bom, o Inter tem excelentes valores individuais, mas é uma equipe que não tem conseguido entregar ainda, né? Então, coletivamente, é um time frágil nesse momento, ainda não parece ter, o treinador do Inter ainda não parece ter um time assim em mente, né? Faz muitas trocas mesmo de um jogo para o outro, e as atletas ainda não têm conseguido corresponder em campo àquilo que acredito que ele espera, né? E também que o torcedor do Inter e todo mundo que acompanha o futebol feminino esperava dessa equipe uma arrancada inicial assim bem melhor, né? Eu acho que o Inter é uma equipe que briga por G8 e ver o Inter com 2 pontos em 4 jogos é algo realmente assustador, assim, em que pese que no ano passado também não começou bem, né? Mas eu não esperava que isso fosse acontecer novamente e tem acontecido. É um momento de muita pressão lá no Rio Grande do Sul para as Coloradas, assim, é um trabalho que tem sido muito questionado pelos torcedores do Inter, e nesse contexto o Cruzeiro, que vive um momento oposto, né, um momento de muita confiança, o anímico lá em cima, vem invicto no Campeonato Brasileiro, vem de uma vitória muito contundente contra o Juventude, chega a esse jogo para tentar confirmar esses pontos que, de alguma maneira, se tornaram acessíveis aí pelo campeonato que o Inter está fazendo. Então, é aquilo. Eu acho que o futebol, por vezes, ele te apresenta algumas oportunidades. Você ir até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Inter como favorito é muito raro. É muito raro. Assim, você tem que fazer um trabalho muito bom, né? Você tem que ter um elenco muito bom, você tem que ter um trabalho tático de excelência. Aí você ainda tem que contar com a fase do adversário não ser tão boa. Então, calhou dessa tempestade perfeita estar acontecendo nesse momento e o Cruzeiro tem a chance de ir até o Rio Grande do Sul buscar aí um ou, por que não dizer, 3 pontos, né? Obviamente respeitando muito o adversário, mas os momentos das equipes são muito diferentes e aí eu acho que é uma questão de você saber fazer valer o seu momento, né? De superioridade até anímica e de confiança, porque é óbvio, gente, como eu já falei, o Inter tem excelentes valores individuais no seu elenco, tem atletas que em um lance podem resolver, nós também temos, felizmente, mas o momento de confiança assim do Cruzeiro é muito melhor. E no futebol esses aspectos que são meio assim intangíveis, eles contam muito. Então, a minha expectativa é de ver a equipe conseguindo se impor e tendo maturidade para fazer esse jogo, né? Entendendo que a pressão está do lado de lá, do ponto de vista assim de quem está realmente precisando muito de resultado, né? E saber jogar esse jogo, saber cadenciar quando precisa cadenciar, não ceder espaço, né? Não deixar o jogo ficar perigoso, por assim dizer. O Cruzeiro é uma equipe que tem uma boa capacidade de controlar o jogo com a bola, e quando não tem a bola, costuma controlar bem os espaços também, né? Então eu acho que se a equipe estiver bem fisicamente, as nossas individualidades estiverem num dia bom, a gente tem tudo para buscar uma pontuação máxima nessa partida, né? A questão é ver tudo isso na prática. Assim como ninguém esperava que o Inter fosse ter um início de campeonato brasileiro tão ruim, da mesma forma não é porque o Cruzeiro chega no melhor momento e com favoritismo que quando o árbitro apitar a coisa vai acontecer magicamente. Você precisa confirmar tudo no campo sempre. Então, essa é a minha expectativa. Eu estou confiante para o jogo porque acho que o time tem nos dado motivo para confiar. Assim, é uma equipe que já tem mostrado uma capacidade de reação, uma capacidade de controle, é um grupo aparentemente assim muito unido, principalmente em campo, né? Então as atletas correm umas pelas outras, isso é muito claro. E é um time que acredita até o final. Então eu acho que nesse tipo de partida é muito interessante, né? Enquanto o seu adversário está no momento em que nada está dando certo e você está no momento que as coisas estão acontecendo e você confia que vai conseguir, isso também pode fazer muita diferença. É um jogo com muitas leis da ex e leis das ex-rivais, né? Então fica a expectativa para ver se a gente vai falar aqui no pós-jogo de gol de algumas delas, né? Tomara. Mas acima de tudo, acho que é um jogo para confirmar o bom momento, né? Aproveitar que o futebol nos proporcionou essa possibilidade de ir ao Rio Grande do Sul com um certo favoritismo para essa partida. Não é todo dia que isso acontece. Então, nesses momentos, é o que eu venho falando aqui no canal. A equipe que deseja realmente um algo a mais na competição,
ela precisa ter a capacidade de confirmar esses pontos, né? Seria, eu acho que para a nossa sequência, no domingo tem clássico, né? Então, você conseguir uma boa performance, um bom resultado diante do Internacional, te deixa com ainda mais confiança para chegar para o clássico que, tudo bem, né? Não é o principal clássico aqui do estado de Minas Gerais, mas que no futebol feminino tem ganhado contornos muito interessantes. Vou falar mais disso no pré-jogo, né? Dessa partida. E aí é importante demais você chegar confiante para é um processo que vai se retroalimentando, né? E você joga melhor, arrisca mais, as coisas tendem a acontecer mais quando você está mais confiante para jogar. Então, acho que esse tem que ser o objetivo, encarar o jogo como uma oportunidade de pontuar, evidentemente respeitando muito o adversário, que, como eu falei no vídeo de ontem, né, não espero vida fácil, acho que o Inter precisa só de um jogo para virar a chave e torço muito para que esse jogo não seja contra a gente. Mas tenho muita consciência de que pode acontecer, assim, né? Futebol é meio assim. Então, às vezes é uma atuação, às vezes é um golzinho ali que sai no final e a coisa muda, né? A sua temporada muda. Então, muita atenção da nossa parte, muita maturidade para fazer esse jogo e, se Deus quiser, trazer pontos para BH. Bom, essa partida tem transmissão da TV Brasil, assim como foi a nossa estreia, né, no campeonato. Então, tem na TV, tem no site. A gente com certeza vai mandar os links aí nas redes sociais, o Cruzeiro tem feito isso também. Sei que é um horário bem complexo, assim, antes de eu trocar de emprego, né, eu certamente não conseguiria assistir esse jogo, mas se você tivesse a disponibilidade de prestigiar, né, acho que esse time tem sido muito bom de acompanhar e de assistir, e torço para que a gente faça mais um grande jogo e busque mais um grande resultado para a sequência. Acho que até aqui a gente tem feito muito bem o nosso papel, a pontuação que a gente precisa fazer, e essa é uma partida meio que bônus, assim, no sentido de pontuação, que talvez a gente não contava com ela antes da competição começar, e agora, pelo contexto, a gente pode chegar em muita condição de pontuar e, por que não, falar em 3 pontos. Então, essa é a minha expectativa, e tomara que ela se confirme, né? Eu não sou de ser muito otimista aqui no canal, dá até um medinho, mas, evidentemente, que não vai ser fácil, nunca é, mas acho que a gente tem condições de buscar um bom resultado no Rio Grande do Sul. E é isso, então, fica a expectativa que dê tudo certo e que no pós-jogo a gente possa, se Deus quiser, falar de mais uma vitória delas. Um abraço, tchau.